Olá, boa tarde. Boa tarde, minha gente. Hoje é 13 de janeiro de 2018. Eu estou aqui novamente para nós podermos trocarmos aqui uma ideia sobre espiritualidade, sabe? Meu nome é James, para quem não me conhece, né? Vou tirar o óculos aqui. E mais uma vez, então, vou procurar aqui falar algumas coisas que estão acontecendo, né? que estão acontecendo assim na minha jornada espiritual. E eu sei que não é fácil, porque o caminho espiritual é um caminho, nos dias de hoje, é um caminho muito difícil, porque estar em sintonia, estar em vibração com as forças ocultas, né, com as forças de luz, nos momentos atuais, onde nós estamos muito envolvidos com as coisas materiais, é difícil. Então, assim, há muito tempo, desde eu comecei a gravar esses vídeos em 2015, eu venho falando algumas coisas, né, do meu passado, muito antes mesmo, há 20, 25 anos atrás, eu venho falando de coisas que eu aprendi com um instrutor espiritual, por uma pessoa que tinha conhecimentos iniciáticos, né? Ele era um iniciado. Então, ele já foi embora, já desencarnou, deixou seu legado, né? E naquela época ele não deixava a gente gravar, não tinha celular, não tinha como você gravar, né? Tirar fotos, filmar, nada. Então, assim, a gente tinha que ouvir, prestar muita atenção mesmo. E eu cheguei a notar algumas coisas e passei por um rascunho, né? E depois eu fiz uma apostila e tentei desenvolver ali as ideias, algumas coisas, né? Montei um pequeno livro. Isso está apenas no projeto, né? Tem que passar por correção, tem que haver divulgações, né? Para que as pessoas entendam. Então, esses vídeos que eu estou gravando, eles vêm complementar tudo isso. E é uma forma também de eu colocar para fora tudo aquilo que eu aprendi, sabe? E o que acontece? Olha que interessante. É que tudo aquilo que eu aprendi, hoje eu vejo, depois de 20 e tantos anos atrás, hoje, no momento atual, eu vejo o quanto foi importante ter recebido aquele conhecimento, porque se não fosse ele, ou seja, graças a ele, hoje eu entendo o que está se passando na minha vida, das coisas que estão ocorrendo, certo? E o mais importante, que esse conhecimento ele foi dado, foi de uma certa forma utilizado, estou utilizando ainda, e é por ele que é como se fosse o leme do barco da minha vida, que eu prossigo navegando pelos mares, dos oceanos da mente, certo? Então eu quero deixar aqui algumas coisas, né, e continuar falando, né, porque o 2017 passou, eu fiz poucos vídeos, sabe? Fiz poucos, então à medida que os anos vão passando, estou diminuindo, né? Acho que não há tanta necessidade, porque muitas coisas acabam sendo repetidas, né? E o interessante é que esse ano, aliás, o ano passado, 2017, foi um ano de preparação, Por quê?
porque eu agora estou recebendo novas informações que estão relacionadas com o salto quântico da Terra, né? Com o salto quântico genético, ou seja, o despertar dos 12 filamentos do DNA, e o salto quântico da velocidade do espaço e do tempo. São 3 saltos quânticos. Então, é importante estar encarnado? É, porque sem estar encarnado é impossível alcançar esses 3 saltos quânticos. Então, esse momento agora é um momento crucial, muito importante para aqueles que estão no caminho iniciático e para aqueles que estão, como no meu caso e de um amigo que eu tenho, nós estamos, vamos dizer assim, nós temos um dever, um compromisso, um contrato com os seres da Confederação, ou seja, com os seres extraterrestres. Isso foi feito muito antes da gente encarnar, porque nós somos seres contatados, certo? E todo ser que é contatado, ele tem, de uma certa forma, um compromisso com esses irmãos, porque quando vem para a carne, a gente esquece tudo. Grande parte a gente cai no esquecimento mesmo. E esses irmãos, eles estão nos ajudando nesse despertar de consciência e ajudando também ajudando a promover esse salto quântico, esses 3 saltos quânticos que eu falei. Isso é uma espécie de colaboração com essas raças. É uma colaboração, tipo assim, social, né? E de comunicação. Porque tudo aquilo que eu estou aprendendo aqui, em termos de experiências humanas, terrestres, e do caminho iniciático, e todas essas experiências, elas são importantes porque isso depois eu vou comunicar para esses seres e ensiná-los como que é o processo iniciático, como que é essa parte de estar na carne, de passar por todas essas longas experiências no desenvolvimento da raça adâmica, passando pela Lemúria, pela Atlântida e agora a terceira raça do milênio, a raça do Homo Novos Ocidentais, a partir do ano 3000 em diante. Então, isso é uma forma de colaboração e ao mesmo tempo é um aprendizado. Agora, é também vamos dizer assim, é uma interpretação que eu estou dando aqui, mas eu posso dizer bem que também é um conhecimento iniciático, porque a gente aprende muito com eles, com esses irmãos intergalácticos, com esses irmãos suprafísicos e com os intraterrenos, porque eles, o coeficiente de luz, muitos deles têm um coeficiente de luz quase 100% desperto, é muita consciência. E o que acontece? Eles ajudam a gente, através do salto quântico genético, a aumentar esse coeficiente de luz que tem dentro de cada um. Isso que é o despertar da consciência. E como que é isso? Mais ou menos, né? Como que... É tudo aquilo que você já viveu vamos dizer, em anos atrás, em vidas passadas, essas consciências, essas múltiplas personalidades, esses papéis, essas versões que você representou, elas estão vivas, elas não desaparecem, elas estão vivas. E elas promovem, quando unidas ou associadas, elas ajudam a promover a expansão consciencial, através do amor incondicional. E essa associação, ela não é tão fácil como a gente pensa que é, não, porque isso é conhecido como aspectos conscienciais ou mônadas, ok? Então, cada mônada representa uma personalidade sua,
ou seja, cada aspecto consciencial é uma parte sua que já teve uma representação em alguma parte, ou está em alguma parte, ou está em outra dimensão, ou está num outro planeta. São mônadas, elas estão em processo de aprendizagem. Então, quando você é a mônada atual, quando você começa a entender que você é muitos e é um ao mesmo tempo, você começa a ver que você não está sozinho. Que você precisa crescer, desenvolver, para reunir e associar todas elas, para você expandir seu coeficiente de luz e você alcançar aí um estado de libertação tal, onde você vai dar o salto quântico, acompanhar o salto quântico da Terra, que é uma outra coisa, que a Terra também ela está em processo de expansão consciencial, vibracional. Então, esses seres, os papéis desses irmãos da confederação, dessa rede, que, vamos dizer assim, que já está, como é que fala? Elas já estão unidas, aliadas, é ajudar aqueles, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, chamar aqueles para a voltar a dar o salto quântico para a quinta dimensão. Sair dessa 3D dissociada, passando por uma quarta, indo para uma quinta dimensão, onde só existe o amor, ok? Mas isso não é assim, a gente falando assim, não é tão simples assim. É necessário que você tenha tido, vamos dizer assim, esteja tendo uma ajuda, um esclarecimento, assim como eu estou tendo agora. Então, o que acontece? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Esses filamentos do DNA, eles vão despertando, porque nós temos 4 filamentos: adenina, guanina, citosina e uracilas. Os outros 8 são de conteúdo espiritual, porque através desses 4 filamentos nós temos a formação física e toda essa constituição psíquica, orgânica, tudo isso, princípio orgânico, tudo isso. Esses 8 filamentos já têm uma potência de nos dar poderes. Esses poderes, como telepatia, telecinesia, levitação, clarividência, clareaudiência, e vai por aí afora. Isso tudo vai ampliando, vai ajudando o espírito no despertar na medida que ele for se conhecendo. Então, a base para tudo isso acontecer está no conhecimento, no autoconhecimento e no fazer o bem. Esses são os princípios básicos da ordem branca. Vou repetir: conhecimento, autoconhecimento e fazer o bem. Partindo disso, o conhecimento ele vai te ajudando a você a buscar o entendimento de tudo isso que eu estou falando aqui. Sem conhecimento é impossível. Então, o conhecimento é o primeiro passo. Fazer o bem, ajudar o próximo, é você começar a desenvolver as virtudes. Porque o que acontece? Cada mônada, cada filamento que é desperto, ajuda a promover o salto quântico,
uma virtude dentro de você que está sendo desenvolvida, ampliada. Ok? Tudo isso acontecendo e sendo ajudado pelos irmãos da confederação e da federação. Ou seja, existem pessoas, vou dar um exemplo, existe uma pessoa que eu conheço, só para vocês terem ideia, que na medida que ela foi conhecendo, estudando, que ela foi buscando através de meditação, tendo essa compreensão, essa visão espiritual, tudo isso, ela começou a desenvolver no organismo dela, vamos dizer assim, certos neurotransmissores, certas químicas, que começaram a produzir, por exemplo, a melatonina, e essa substância no organismo, ela ajuda no desenvolvimento da glândula pineal, da glândula pituitária, e a pessoa começa a ter a facilidade de receber as informações e canalizar elas, ser um médium canalizador de informações oriundas de seres de outro tempo e espaço, de outras dimensões. Isso é uma coisa que muitos possuem, mas não sabem que possuem esse poder de ser um canalizador. Então, através desse amigo, depois ele foi me explicando como que é o processo de canalização e dessa química que foi acontecendo e vai transformando os corpos, né? Vai transformando tudo isso, é que veio as comunicações, porque através dessas comunicações é que eu estou sabendo e estou passando essa informação tudo para vocês. Ok? O salto quântico do tempo e do espaço é aquele onde você consegue por fim ao eu, por fim, vamos dizer assim, por fim ao pensamento forma. Isso, eu conquistei isso em vidas anteriores, onde eu passei por monastérios, né, budistas, passei pelo taoísmo e passei pelo monismo. Então, esse salto quântico é conhecido como salto quântico individual, isso já foi alcançado. E eu vim justamente nessa encarnação, pelo que me foi falado, justamente para acompanhar o salto quântico da Terra. Tanto o salto quântico com a Terra, ela ajuda a promover o salto quântico genético ou salto quântico da velocidade, que é justamente o salto quântico, que se fala lá que é a evolução na subideira, que é a evolução, você vai sair dos corpos inferiores, do quaternário inferior, e atingir o ternário superior. E atingindo esse ternário superior, você passando pelo corpo causal, búdico e átmico, você atinge o oitavo chakra, que é o chakra interdimensional, onde ali existe você consegue estar no eterno presente e ao mesmo tempo formar a nave do Merkabah, que é um corpo de luz, certo? E nesse corpo de luz, através da velocidade, você consegue ter o controle de tudo. Ou seja, você consegue ver, perceber, viajar por mundos interdimensionais, por dimensões tanto internas ou externas. E você começa a ter a percepção tão real de tudo, que você se associa com a sua monda celestial, que é a monda que promove o acontecimento disso tudo. Então, é a monda celestial que promove as associações das outras partes do espírito, que são as outras mondas, que giram, pelo que me informaram, que são em torno de 144 aspectos conscienciais. Então você imagina quanta coisa temos que carregamos e que não sabemos. E tem mondas nossas, tem partes nossas que estão
em sétimas dimensões, oitavas, tem quintas, tem em outras que também estão em zonas obscuras, estão aprisionadas. Então tem todos os tipos e todas as características no intraterrenos, tudo, em outros planetas, em outros universos. Então, o importante que eu quero deixar agora aqui para todos, para não confundir a cabeça de ninguém, nem ninguém achar que eu estou ficando doido, porque isso é uma coisa muito além do além do além. Porque se eu não recebesse esses conhecimentos, eu não estaria aqui falando. Para que eu ia falar essas doideiras? Para que eu ia falar isso tudo? Para que eu ia estar colocando a minha cara num áudio, num vídeo, né, falando tudo isso? Para quê? Não é para complicar a cabeça de ninguém, é para esclarecer, ajudar, porque muitas pessoas pensam que chegou num determinado conhecimento de uma filosofia, seja ela espírita, Rosa Cruz, maçônica, gnóstica, Advaita, Vedanta, budismo, taoísmo, indianismo, tudo, brahmanismo, judeu, né, tudo. Ela acha que, com todo respeito, ela acha que cristã, católica, protestante, ela acha que aquilo ali é o máximo de tudo, que já atingiu o céu. Bom, um aspecto consciencial dele pode estar, aquele aspecto atual que está atuando, ele pode acreditar nisso. Mas, na verdade, minha gente, isso é apenas um pensamento forma que nos acompanha, que foi criado naquele instante, naquele momento. A partir do momento que você começa a abrir, se expandir, o fogo que tem dentro de nós, o próprio, que se fala, o fogo azul, o fogo Kundalini, o hidrogênio 12, quando isso tudo começa a crescer e a ser desenvolvido dentro de nós, a nossa percepção ela se alarga. Ela sai de uma percepção linear, aquela limitada que eu acabei de falar aqui agora, focada apenas numa coisa, e ela entra numa percepção de volumétrica, ou seja, você sai de um ponto abaixo, vem para um ponto acima, dando um giro de como numa espiral de 90 graus. Ok? 90 graus. Então, vamos devagar, porque é tanta informação, tanto conhecimento. Eu estou reunindo todos esses conhecimentos e todas essas informações e vou passando aos poucos nos vídeos. Mas para quem pegar apenas um vídeo não vai entender, não. Vai ter que começar a ver os outros e paulatinamente ir assistindo e ouvindo e tentando entender. Por quê? Porque é uma coisa muito abstrata. Isso tudo que eu estou falando aqui, eu fiz perguntas, eu questionei, eu tenho os áudios gravados por telefone, de conversa com esses seres. Então são áudios às vezes de mais de uma hora e meia, tem de 20 e poucos minutos, tem tudo quanto é tipo. E durante as conversas a gente faz as perguntas também, os questionamentos. E além disso, eu estou fazendo esses vídeos para poder deixar aqui um legado, deixar aqui uma lembrança de que existiu alguém que foi um pouco mais além. Porque o salto quântico individual, ele te permite você transcender o tempo e o espaço. Agora, o salto quântico da velocidade, você vai transcender o tempo, o espaço e a velocidade. Ou seja, você vai estar no momento presente, no eterno. Ou seja, você vai ter a capacidade de transcender, sair de uma consciência, uma percepção, e para uma outra mais avançada. Ok? O que eu posso falar mais? Então, para que tudo isso, veja bem, para que tudo isso seja alcançado, o neófito, o discípulo, é necessário que ele estude, que ele medite, que ele acredite, que ele tenha fé,
que ele saiba que ele não está sozinho e saiba que tem muitos dentro dele que estão observando, esperando ele dar o primeiro passo. Ele tem a primeira atitude de mudar o seu olhar, sair do olhar para fora e começar a olhar para dentro de si. E ele acreditar que não é só isso não, que nele habita, nele existe reinos, nele existe galáxia, nele existe um universo microcosmos. Ok? Então tudo isso está dentro de nós. Reinos. E o que também é permitido, o que está sendo permitido também nessa época, além disso tudo que eu falei? O que está sendo permitido, minha gente, também é viajar. Assim que esses alelos são despertos, o espírito, o seu ser, ele vai conseguir, que é uma onda, né? Ele vai conseguir transcender esse tempo e espaço através da velocidade e navegar por mundos interdimensionais. Então você vai poder navegar por várias partes do universo, conhecer outros sistemas, outros povos, tudo que for permitido. Conhecer a si mesmo. Isso tudo a gente nunca pode esquecer. Tudo isso com a permissão também do seu regente. O regente da Câmara Secreta no coração e o regente maior, o nosso Pai. Existem também outras coisas que eu não falei, que é um processo de apometria ou de despolarização, que é um trabalho realizado para poder, vamos dizer assim, para poder despertar aquelas ondas em nós que estão sofrendo, que tiveram passagens muito difíceis. E essas ondas, elas ficam, assim como espíritos, né, ficam em volta, esperando o momento de serem chamadas para um trabalho de apometria. Aí, nesse caso, tem que ter alguém que tenha o dom da apometria, de fazer essas canalizações para poder essas ondas se manifestarem e você doutrinar elas. Ou seja, você dialogar com elas e explicar a elas o que está acontecendo. Ou seja, doutrinar elas, igual você doutrina um espírito, você vai conversar com elas, mas na verdade, o que vai acontecer? Vai acontecer uma espécie de choque. É um choque anímico. Então esse choque anímico vai tirar ela daquele sofrimento, da realidade dela, para trazer para a sua realidade. Aí, quando isso acontece, esse choque anímico, ela despolariza e ela é levada pelos seus mentores espirituais que estão ali, também encarregados de te ajudar, a levar para colônias de tratamento ou para escolas onde você já esteve, onde tem todos os cuidados necessários para poder acolhê-las e ajudá-las no restabelecimento do sofrimento, da dor, do sofrimento e das consciências dela. Isso é conhecido como despolarização. Esse processo eu já fiz alguns erros cometidos no passado, já foram, graças a Deus, foram transmutados, né? Foram despolarizados. Eu passei por esse processo e recebi essa ajuda por esses irmãos intergalácticos. Ok? Existe um grupo da confederação que também apoiam esse trabalho. Certo? Então, assim, eu não vou estender muito não, para não ficar muito grande esse vídeo. Eu vou tentar fazer outros nas próximas semanas, para a gente poder ir esclarecendo, porque é muita informação. Mas basicamente é isso, tá? Basicamente é o que eu posso dizer no momento, é isso. E eu desejo a todos, vou encerrando por aqui, e eu vou tentar fazer um outro vídeo dando complementação a esse. Então eu desejo a todos muita luz, muita paz, que o Cristo possa estar no coração de todos. Namastê, minha gente. Espero que vocês tenham entendido. Salve o Cristo, interno dentro de cada um.